vive. 40 dias Jesus está andando no meio dos seus discípulos, comendo com ele, falando com ele, orando com eles e dizendo para ele: eu estou aqui, eu estou do lado de vocês, sou eu mesmo. Me bateram, me feriram, me cuspiram, me chicotearam, me abandonaram, mas eu continuo sendo Cristo vivo e dizendo: eu vos chamei, vai! Glória a Jesus. Meus irmãos, graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus ou não? Glória a Deus. Jesus é bom. Pode se assentar, irmãos, amém. Se assente um pouco. Eu queria tornar público nessa noite a minha gratidão a Deus, a este momento vivido aqui dentro deste lugar, em nome da minha família, em nome da minha esposa, pastora Sabrina, em nome do Davi. Agradecer a Deus pelo privilégio de poder viver esses 2 dias com vocês em intensidade, busca, de entrega, e foram bons para vocês, mas foram maravilhosos para nós. Desde o dia que nós pisamos nessa terra aqui, nós fomos bem cuidados, recebemos carinho, recebemos uma atenção, e eu queria externar isso público. Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham essa igreja pelas redes sociais, e de verdade, pastora Nicéia, a minha muita gratidão à senhora pelo esforço, empenho de cuidar tão bem da gente, e esse ministério de louvor debaixo da liderança do pastor Del, que também foram atenciosos comigo, com a minha casa, em cuidar das nossas vidas, e vocês são bênção demais. A minha muita gratidão a Deus pela vida de vocês, e que Deus possa retribuir 100 vezes mais de toda maneira que vocês faz acontecer no poder de Deus. Eu queria agradecer a Deus, e parabenizar vocês pelo trabalho de mídia que vocês fazem aqui. Eu comentava com a pastora Nicéia, e tem sido bênção, eu, por exemplo, moro quase que 900 km de distância de vocês, acompanho por lá através da qualidade de trabalho que vocês fazem pela mídia de vocês. Parabéns a vocês, não pare, não retroceda, vai para frente, que é isso aí. Obrigado a todos os obreiros desta igreja, em expressão, desde das funções que exerce, aqueles que trabalham de outras maneiras. Minha muita gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero crer que não é um adeus, é um até breve, porque a gente se apega muito rápido às pessoas, e depois nós volta para casa chorando, E aí eu quero muito agradecer a Deus pela vida de vocês, viu? Vocês são bênção demais. Eu na verdade, eu queria essa noite, eu sei que eu tenho que pregar uma palavra, mas só de agradecer a Deus pela vida de vocês nessa noite já é motivo de uma pregação também. Hoje eu estou mais breia. Tô breia hoje. Alguém concorda que eu tô breia hoje? Só faltou tirar a barba para ficar legal, Glória a Deus. Parabéns a vocês, vocês são bênção. Obrigado por tudo vivido este momento.
Logo, logo nós vamos ter a oportunidade de se verem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos lá? Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Eu quero ser muito breve na minha palavra. Isso aí é uma conversa de pregador, tá? Todo pregador. A pastora Nicé falou para mim que todos os pastores aqui pregam demais. Então, vocês têm a função de me ajudar dando glória aí, tá? Depois vocês perdoam os nossos erros aí. Né? E é bênção. Aquele moço, qual que é o nome do senhor, irmão? Qual que é o nome dele? Ian? Ele fica escondido aí, mas é uma potência na mão de Deus, né? Ele fica escondido, ninguém dá nada, tá escondidinho ali, né? Mas através do toque da tua bateria, a gente sente a presença de Deus. Deus te escolheu para coisas muito maiores, você vai viver ainda. Amém? Você é um instrumento na mão do Senhor. Existe um processo da azeitona que é esmagador, né? E você já viveu esse processo, onde as pessoas não deram o devido valor que deviam. Mas o Senhor Deus te trouxe para um ambiente diferente, onde as pessoas te veem diferente, te olham diferente. Certamente você vai viver um tempo diferente na presença de Deus. Isso é especial demais para Jesus, viu, meu irmão? Deus abençoe demais sua vida. Glória a Deus. Hoje eu conheci um argentino, só Jesus na causa. Já veio dando uma lição de Messi para mim. Eu já disse para ele: não é Neymar. Ele disse: não, é Messi. Eu falei: então vamos apelar, é Pelé. Ele disse: aí quebrou, pastor, aí não dá. Meu mano, Deus abençoe. Bênção do céu em nome de Jesus. E que satisfação conhecer vocês, mais afinco, né? Alguns que eu tive. Tô triste com o pastor Del, que eu não tive um tempo de mesa com ele, né? E eu fiquei sabendo que ele é corintiano, né? Foi liberto? Ainda não, né? Glória a Deus. Você também? Meu Deus, nem tudo é perfeito, né? Glória a Jesus. Por gentileza, abra Atos dos Apóstolos. Eu estou muito grato a Deus por esse momento vivido aqui. Mas, gente, hoje queimou. A pastora Lucélia, ela deu uma ordem para mim. A ordem dela foi: chega no hotel, você dorme, cara. Mas dorme. Eu tentei, pastora Lucélia, mas eu não consegui. Não consegui porque essa palavra queimou dentro do meu coração. E eu mexia de um lado, mexia do outro, mexia de um lado, mexia do outro. Falei: ai, Jesus, então já que é para ficar acordado, vamos embora. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, por gentileza. Você que tem um exemplar da Bíblia, capítulo de número 1. Glória a Deus. Eu vou fazer menção do versículo de número 8. E hoje eu quero falar sobre ascensão, descida e expansão, ou expansão. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto lido diante de nós é uma das porções que Deus, Ele vai desvendando no meio da caminhada, porque essa tarde eu fui pego com o trajeto de Jesus após a ressurreição. O escritor Lucas, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo alguns chegam a dizer que era um filho na fé, alguém importante. Outros
chegam a desenhar que não era uma pessoa, mas o grau de conhecimento da palavra leva nós a entender que este Teófilo aqui era alguém importante. Haja visto que quando Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, Atos nada mais é do que uma continuação do que Lucas falou no seu próprio livro, Evangelho segundo escreveu Lucas. E ele escreve Atos dos Apóstolos e dá nome a uma pessoa, porque eu não sei se você já percebeu, mas a narrativa de Lucas aqui é o avanço da igreja. E para ele expressar este livro, ele precisava de confiabilidade. A confiabilidade do texto ou da escrita, ela precisava passar por um grifo ou um aval de alguém importante dentro do Império Romano. Há quem diga que esse Teófilo aqui, ele era alguém importante dentro de Roma. Uma vez que este Teófilo, ele tinha este nome recitado aqui por ser um novo convertido. Se ele tinha uma cidadania romana, era mais fácil de um livro passar pelas igrejas, chegar ao avanço de outras pessoas. Então o que o Lucas usou? Lucas usou a influência desse Teófilo para expandir os anunciamentos da ascensão de Jesus. Porque a palavra ascensão vai falar de 40 anos, ou 40 dias, melhor dizendo, de Jesus sobre a terra, após a ressurreição. Jesus tinha acabado de ressuscitar, e quando ele ressuscita, ele sente a necessidade que precisava ficar mais 40 dias na terra após a ressurreição. Quando eu li isso, eu fiquei perguntando na minha mente pequena, qual era a necessidade de Jesus ficar 40 dias após a ressurreição sobre a terra? Foi aonde eu entendi o texto lido de Lucas, que eu li para vocês aqui, o capítulo de número 1 e o versículo 8, que Jesus diz que nós seríamos testemunhas. A palavra testemunha me levou a entender a ascensão de Jesus, porque de fato a ressurreição, ela precisava de um grau de confiabilidade, de certeza de que ele ressuscitou, de que quem ia anunciar que ele havia ressuscitado tinha certeza dessa ressurreição. Então precisava-se haver uma confirmação, o grifo de confirmação. E este grifo de confirmação da ascensão de Jesus, ele vem com manifestações, e eu chamo isso de evidências. As evidências que Cristo vai apresentar é tremenda após a sua ressurreição. A primeira evidência que Jesus ele vai apresentar é que ele aparece para uma mulher. Após a sua ressurreição, ele aparece para esta mulher, e esta mulher é Maria, a Maria Madalena. E quando ele aparece para esta mulher, ele já dá a primeira evidência que ele está vivo. Vou repetir. Quando ele aparece para esta mulher, ele dá a primeira evidência que ele está vivo. Só que a evidência dele estar vivo não está ainda nos discípulos, está na mulher. Por isso que os homens ficam bravos. Porque na hora de Jesus se apresentar, Jesus apresentou primeiro para a mulher. Ainda tem pessoas que desprezam as mulheres no ministério. É porque não deve ter lido a Bíblia ainda, né? Porque o ministério de Jesus, ele foi rodeado de mulheres. Então a primeira mulher que aparece na ascensão de Jesus, ela recebe uma ordem. A ordem é clara e direta. Jesus olha para ela e diz: vai e anuncia aos meus companheiros o que você acabou de vivenciar. Sabe o que ele está dizendo para ela? Seja a evidência do que você acabou de ver. O que que eu vi? Eu estou vendo o Cristo ressuscitado.
Eu estou vendo o Cristo ressurreto na minha frente, e Ele olha para mim e fala comigo. Ele não está morto, agora o morto está falante. E diz para ela: vai e anuncia. Logo após ele faz outra aparição, após a ascensão. A segunda aparição dele, ele encontra um grupo de mulheres que vai no sepulcro. E ele também faz evidências dessa aparição para ela, com o corpo ressuscitado. É só ler no texto, que quando a mulher chega a ver Jesus, ela quer tocar em Jesus. Aí Jesus diz: não toque em mim. Por quê? Porque ainda não se cumpriu as escrituras no todo. Quando ele diz isso, eu estou com o corpo ressuscitado. E aí o corpo ressuscitado está prestes a ser um corpo glorificado. E uma vez que ele for glorificado, não tem como haver o contato do pecador com a glória real e invisível. Então não toque em mim. Evidência da ressurreição. Jesus não permite que ela tocasse nele. Mas perceba comigo que ele vai dando algumas ordens. A primeira ordem que ele deu foi para uma mulher, depois ele dá para algumas mulheres. Depois o texto diz que ele aparece para Simão. A aparição dele para Simão é direta, precisa e única. Evidência dessa aparição. Com o corpo ressuscitado, Jesus comeu pão com eles, comeu peixe, andou no meio deles, falou para Tomé tocar nele. Com o corpo ressuscitado, Jesus agora está dando demonstração de evidência de que Ele está vivo no meio deles. Por isso que o texto disse: sereis minha testemunha. Aonde que eu vou ser testemunha de algo que eu não estou vendo, gente? Não tem como. Então, para mim saber que Ele está vivo, eu preciso ter evidência dessa vivência, dessa ressurreição. Como que eu vejo ela? Ele está no meio do povo, comendo pão e falando com eles. Haja visto no texto, logo após ele falar com eles, o texto diz que ele se retira do meio deles. Aparições de Jesus. Jesus está ressuscitado no meio. Obrigado, meu lindo. Jesus está ressuscitado no meio dele. Jesus agora começa a dar evidência dessa ressurreição. E aí o que ele faz? Ele se distancia em direção a alguns discípulos, porque se afastaram. Percebeu que Jesus não havia ressuscitado como eles queriam. Resolveram voltar ao sinal da pesca. Simão Pedro fala para eles: eu vou pescar. Retornar de novo. E aí, no meio da evidência da fala de Pedro, vem a confirmação que alguns também seguem, 7 junto com eles. E eles retornaram a pescar. Só que não era homem, peixe. Voltou a fazer o que ele fazia. Só que Jesus aparece para eles na pescaria. Vou repetir. Jesus aparece para eles na pescaria. Na hora que Jesus aparece para ele na pescaria, o texto diz, olha que o texto diz, gente, é tremendo. O texto diz que Jesus visualiza eles e na beira da praia, Jesus acende uma fogueira. Corpo ressuscitado acendendo fogueira, gente. Ele acendeu a fogueira. E na fogueira tinha peixe. Tinha pão. E Jesus está lá, olhando para eles e acenando. Aleluia. Um olha para o outro e diz: é um fantasma. É um espírito. Aquele que conhecia ele de perto, chamado João,
Disse Pedro: é ele. A distância pode ser grande, mas as manifestações na beira da praia indicam que é ele. Repito, as manifestações na beira da praia indicam que é ele. Que é isso, João? Qual é a evidência? Ele está acendendo uma fogueira, está colocando peixe, e do lado tem pão, e ele está acenando com a mãozinha do mesmo jeito da primeira vez que nós estávamos, depois de uma pesca frustrada. É ele, Pedro. E quando Pedro percebeu que era Jesus, o texto diz: e Pedro percebeu que estava nu e pulou na água. Jesus senta com eles, come pão, se alimenta com eles. Mas Pedro não quis. Por quê? Porque Pedro voltou às velhas práticas novamente. Aí o texto diz que depois disso, ele vai rodando, até que Jesus diz: Simão Pedro, tu me amas? Se tu me amas, faz demonstrações deste amor, porque quem está diante de ti é o mesmo. Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele olha de novo e diz: Pedro, Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Alguns dizem que é as 3 demonstrações do amor. Na terceira evidência dele falar com Pedro, Jesus diz: tu me amas, Simão Pedro? E ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Jesus diz: então apacenta os meus cordeirinhos. É Jesus dizendo para ele: Pedro, você pode até ter retornado às velhas práticas, mas uma vez que eu fiz a promessa sobre você, Pedro, a minha graça sobre você, ela é irresistível. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te capacitei, eu te vocacionei. Pedro, Pedro, tu pode ir para onde você for, mas tu vai ser pedra no caminho para muita trajetória. Por quê, Senhor? Porque diante de ti, Pedro, eu te digo, tu és pedra, e sobre essa pedra o inferno não vai prevalecer. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite, neste último dia: não importa a trajetória do teu percurso, se alguém te valorizou ou te não valorizou, mas eu tenho uma palavra de Deus para você e dizer: há um Deus do céu dizendo: eu te conheço, Pedro, eu te sondo, Pedro, eu sei quem é você, eu conheço o teu nome, eu conheço a tua intimidade, eu conheço a tua trajetória, eu te elegi, eu te capacitei, eu te vocacionei, Pedro. Pode ir para onde você for, vou chamar sempre você de Pedro. Você pode pescar, mas é Pedro. Você pode não pescar, mas é Pedro. Você pode andar, é Pedro. Por onde você for, você é Pedro. Fiquei pensando comigo, qual era a necessidade de Jesus fazer tudo isso com Pedro depois de ressuscitado? Aqui tem advogados no âmbito jurídico. Para mim ser testemunha de algo, eu não posso falhar no meu testemunho, porque se eu falhar, a testemunha acaba sendo o quê? Sendo o quê? Presa. Por isso que Jesus disse: vocês são minhas testemunhas. Do que, pastor? De que Ele está vivo. Pastor, eu sou testemunha do que? De que Ele está vivo. O madeiro não suportou Ele. O madeiro não aguentou Ele. Ele vive e Ele reina. Ele não está dentro de uma sepultura, Ele vive.
40 dias Jesus está andando no meio dos seus discípulos, comendo com ele, falando com ele, orando com eles e dizendo para ele: eu estou aqui, eu estou do lado de vocês, sou eu mesmo. Me bateram, me feriram, me cuspiram, me chicotearam, me abandonaram, mas eu continuo sendo Cristo vivo e dizendo: eu vos chamei, vai. A sessão, Jesus está fazendo demonstração da sua ressurreição. Essas demonstrações de Jesus é tão profunda, olha que tremendo, que o resultado é tudo imediato. Jesus está andando com ele e de repente, no meio do percurso, ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês conhecem a passagem? Tem até uma música bonita. Jesus está andando no meio dos 2. E os 2 não reconhecem Jesus. Por quê? Porque as evidências ainda eram poucas. Só andar não era evidências naquele momento. Mas a hora que Jesus abriu a boca e partiu o pão, um olhou para o outro e falou: não queimava o teu coração quando ele falava com a gente? Evidências. Logo após ele disse: olha, eu não vos deixarei órfão. João capítulo 14. Eu mandarei o Paracleto. O Espírito Santo é igualzinho a mim, vai exercer as mesmas dimensões que eu. Porque para mim ser testemunha de algo, eu preciso de apoio. Advogado vai lá e te apoia. Aqui o advogado é o Espírito Santo dando respaldo para as testemunhas. Vou repetir para que essa igreja ouça isso tremendo. O respaldo do testemunho que nós vamos dar pelas ruas é o Espírito Santo, que é o Paracleto. Ele está dizendo assim: vai, porque eu não vos deixarei órfão, mandarei um Consolador. Ele vai junto com você, ele vai andar com você, ele vai caminhar com você, ele vai estar do teu lado. O Espírito Santo vai estar junto com você. É ele, o Espírito da ressurreição. É ele que Paulo disse que é para nós não embriagar com vinho onde há contenda, mas é para nós enchermos do Espírito Santo. Ele disse: sede minhas testemunhas. Após a ressurreição, capítulo 1 de Atos, ele vai dando evidências dessa ressurreição. Logo após ele terminar essas evidências, ele fala para eles assim: ó, agora eu vos envio, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui que está o mistério da questão. Porque este poder é movimentador, pastores. Quando Jesus diz: eis que vos dou poder, Jesus não estava enjaulando o Evangelho. Jesus não estava colocando o Evangelho entre 4 paredes, afinilando ele. Jesus estava dando um poder movimentador. Eu ando, o Espírito anda junto comigo. Eu falo, o Espírito fala junto comigo. Eu oro, o Espírito intercede junto comigo. Jesus estava dando à igreja a possibilidade de orar nunca mais sozinho. Toda vez que um crente ora, o crente não ora sozinho. O Espírito Santo está junto com ele.
legado de uma testemunha, eles não podiam ir. Então o que eles fizeram? Eles extraíram testemunhos e ficaram dentro de um cenáculo, discutindo entre eles como seria as primeiras manifestações das testemunhas. Porque se o Espírito não manda, eu não vou. Se Ele não me permite, eu não saio. Então o que eles fazem? Eles vão orar. Atos capítulo 1. Eles vão orar para que o testemunho da ascensão se cumpra em descida. Porque o texto diz: e eles estão agora reunidos, unânime. A palavra unânime é em concordância, em comum acordo. Eles estão, Atos capítulo 1, versículo 14. Eles estão unânime em oração, jejuando e orando, pedindo todo mundo a mesma evidência da presença, da descida do Espírito Santo. E aí o texto diz, olha para você ver que tremendo isso. O texto diz que eles oraram e continuaram orando. Orando por quê, pastor? Para cumprir o que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Você vai dar glória, calma. Porque o texto diz que eles estão orando e eles não estão tendo resposta na oração. Porque o movimento da oração é tremendo. Quando você tem um grupo específico de pessoas, você ora hoje, o pastor até ora amanhã, a pastora não sei, ora no próximo dia. Mas quando aquele grupo cumpre o ciclo de oração, todos precisa voltar no Pedro de novo. Como o Espírito não desce, o Pedro continua orando de novo. E o propósito não para. Por quê? Porque eles precisavam da capacidade de ir. E ela não é terrena, ela é espiritual. O texto diz que a hora que eles estão orando, Atos capítulo 2, todo mundo gosta desse texto, mas aqui que está o grande embate da questão. Eles estavam orando, Deus diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar. Olha para mim. Eles estão orando e no meio da oração tem uma festa. A festa do Pentecoste, 50º. 50 dias após a festa, eles estão vivendo agora o momento da oração. E o texto diz, e de repente, veio do céu um som. Gente, eles estão orando no cenário fechado e de repente veio do céu um som. Vamos lá, vamos me ater nesse texto. Como de um vento veemente e impetuoso. Primeiro veio um som, depois veio um vento. E o texto diz, e encheu toda a casa do que estava assentado. Olha para você ver que tremendo isso. O vento encheu a casa. Eu fiquei pensando, que vento é esse que enche a casa? Que vento é esse que encheu essa casa aqui, gente? Porque eles acabaram de orar e o texto diz, e veio um vento e encheu toda a casa. Sabe o que é isso? Isso aqui fala de manifestação divina, gente. É Deus trazendo cumprimento no meio do seu povo. Se encheu a casa é porque alguém lá dentro estava vazio.
E se alguém estava vazio, a casa precisava ser cheia. E aí, enquanto a casa continuava cheia, o texto diz: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa do que estava assentado. Quando eu vi a palavra assentado, eu achei lindo. Por quê? Porque tem hora que você quer orar de pé, mas já percebeu que tem hora que as forças da perna se acabam? Quando as forças da perna se acabam, o que é que você faz? Senta. Olha para mim que isso aqui é tremendo. É sinal que ele já não estava esperando. Quando eles sentaram, é uma demonstração que eles já não estavam esperando. É o que vai acontecer aqui hoje, como muitos estão aqui. É sinal que eles já não estavam esperando. Quando ele sentou, veio o vento. Pulo 3. Aí o texto diz: e foram vistas por eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um, olha para mim. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Detalhe: a língua veio, mas ninguém falou. Eles viram pousar sobre... Gente, é só ler o texto. O texto diz: e pousou sobre eles. O que é pousar, gente? É parar. Parou aqui, ó. Ela está aqui, o texto, o versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Ela pousou aqui, mas o cumprimento dela vem e diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. A língua estava aqui, aí ela desceu aqui. Aí o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede. Me dá um pouquinho de som para mim, que a minha voz está acabando. E todos foram cheios do Espírito Santo, pelo menos no meu retorno. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Pega isso, Adef, pega isso, que isso é tremendo. Pega isso, que isso é tremendo. Enquanto o Espírito não autoriza, eu não falo. E aí, como eu não falo, eles estão olhando um na cabeça do outro, está vendo a língua pousada aqui, e estão esperando a direção para falar. Mas como o Espírito não autoriza, eles estão vendo língua, pastor Del. Vem comigo, pastor Del. Estão olhando para o outro, está vendo a língua pousada. Até que o texto diz: e todos foram cheios. A língua, de vez de estar em cima, ela desceu aqui. E depois o texto diz: e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar. Falar o que, gente? Falar o que, meu povo? O que é que eles começaram a falar? Eles começaram a falar o que ele recebeu aqui em cima. Ela desceu aqui. E a vez que ela desceu aqui, ela começou a ser liberada na boca. Olha para você ver que tremendo no texto. O texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Isso aqui está acontecendo, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Você vai dar glória aqui, porque aquele povo lá vai ouvir o que nós vamos fazer aqui. Vai. Gente,
Eu estou emprestado em Campos do Jordão. Eu sou alagoano, nordestino, gente. Nordestino é cabra arretado. Aqueles camaradas ali vai. Eu guardei a reserva agora. Estou guardando ela porque vou dar vai, Jesus vai fazer algo doido aqui, vai. Você vai ver só que Jesus vai aprontar aqui com a gente hoje. Eita, Jesus. Deus vai levantar ainda os Daniel Berg dessa geração, os Gunavingre. Deus vai levantar os Charles Fiennes. Deus vai levantar os João Hus da nossa geração, os Moody. Deus vai levantar ainda os Billy Graham da nossa geração. Por quê, pastor? Porque nós vamos falar a língua do Espírito. Nós vamos falar a língua do Espírito. Jesus, é muita etiqueta, vai bem comigo, vamos lá, meu Deus do céu. Eles estão recebendo aqui do lado de dentro. Meu pastor, estou recebendo do lado de dentro. E do lado de dentro não tem espaço nem para o vento. Você leu o versículo antes, encheu a casa. Agora imagina, o vento encheu a casa, aí vem mais língua. Depois da língua vem o Espírito. Do Espírito vem todo mundo falando, gente. O negócio está igual uma cuscuzeira, panela de pressão. O negócio está enchendo lá dentro. E eles estão recebendo ali, estão sendo envolvidos com o que está acontecendo do lado de dentro. Queira Deus nessa noite que essa casa vai ser esse cenáculo. Oh glória, oh aleluia. Queira Deus essa noite que essa casa vai ser esse cenário. Deus vai pegar homens e mulheres aqui nessa noite, através da manifestação do Espírito. Você vai andar pelas ruas dessa cidade. Quando você pisar no território onde tiver um demônio, ele vai ter que gritar mesmo. Onde tiver um endemoniado, vai ter que gritar mesmo. Por quê, pastor? Porque nós não temos cheiro de carne, nós temos cheiro do óleo do Espírito, da presença de Deus. Ele está mexendo na casa. Pastor Diego está mexendo na casa. Pregar isso é muito difícil, porque eu estou com a minha bênção na minha frente. Ele está mexendo no cenário, dentro da casa. Mas agora ele não está mexendo do lado de fora, ele está mexendo na casa. Tem 12 homens lá orando. Porque Matias já estava ali. Matias, você lembra dele? E dentro da casa está um negócio. Todo mundo querendo adorar, entregar. Porque o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Imagina, gente, você está num cenário igual nós estamos aqui, todo mundo cheio. Isso aqui dá arrebatamento de espírito no automático, gente. Se der para mim, vocês me levam para casa. Vai ter que me levar aí 900 km, hein? Arrebatado. Que isso, pastor? É o que eu quero que nós vivamos nesses últimos tempos. Porque nós temos tudo nesses últimos tempos. Nós temos conteúdos bons, nós temos músicos bons, nós temos bons pregadores, ótimos pastores, nós temos boa ação tecnológica, nós temos bons ambientes de sentar estofado, poltrona, nós temos arranjo, nós temos isso, gente. A nossos irmãos antes de nós, eles são esbravecedores, eram no banco que tinha mais prego do que madeira, mas quando orava o céu descia no ambiente, a glória pegava conta da casa.
Tinha gente que tinha só o zagueiro e o atacante na boca, mas quando abria a boca na terra, papai riscava o céu. É disso que eu estou falando, meu Deus do céu. É que nós não podemos trocar a presença não, gente. Nós não podemos trocar o que é divino não. Isso aqui é divino, isso é do céu. Deus está à procura de homens e mulheres ousados pelo Espírito Santo. Ora pelos enfermos, pastor, mas e se Deus não curar, não interessa. Ora mesmo assim Ele faz. Ora, pastor, mas Ele morreu. Ora também. Jesus não quer que você seja a geração do resultado. Deus quer que você ore sem o resultado acontecer. Vem no glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Boca fechada não tem poder. Boca fechada não tem poder. É o cenáculo hoje aqui, é a ADF. É Deus dizendo: eu vou chacoalhar esta casa. O Espírito está pegando lá no fundo. Eu levando a calabaçu. A língua passou de ficar aqui e desceu. Veio na boca. Quem autorizava a falar é o Espírito. Olha para mim, isso aqui é tremendo. O diabo não manda ninguém orar, gente. O diabo não manda ninguém jejuar. O diabo não manda ninguém ler a Bíblia, escutar louvores. Quem manda é o Espírito Santo, gente. Oh, quando você sentir essas vontades, alguém vai dizer: é da sua carne. A carne não gosta disso, gente. Isso aqui é o Espírito Santo dizendo: fala, 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 fala. É o Espírito Santo dizendo: fala. A casa está ficando cheia. Aí o texto diz: estava todos os moradores de Jerusalém. Homens, se você não der um glória a Deus, eu vou ter que ser do seu lado, vou sentar e vou dar um glória, que eu sou barulhento. Olha para você o que o texto diz, gente. Olha lá. Oh, meu Deus do céu, Júnior, olha o que o texto diz. Olha que tremendo. O texto diz assim, ó: estava moradores de Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha que o 6 diz. E o texto diz: e assim, quando se fez ouvir aquela voz, a voz da onde, gente? Se a voz está do lado de dentro. Aqui diz o som, melhor ainda. Diz assim: e todos ouviram aquela voz, o som que fluía na multidão. E todos foram tomados de perplexo, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Culpada disso é a pastora Licéia, porque ela deu uma aula para nós uma vez no seminário. A experiência foi tão grande
que a moça, na época nossa, minha de formatura, a Valquíria, ela ficou quase que 15 dias falando indiano. A menina nunca falou indiano na vida, gente. Ela não sabe o que é falar indiano. Ela ficou quase que 15 dias falando indiano. Quando alguém queria falar com ela, ela não falava português. Ela não expressava a língua do português. Tinha que procurar na internet. Já vai o diretor do seminário baixar no Google, a internet moda antiga, baixar lá, procurar o dialeto para falar com ela. Por quê? Porque o Espírito Santo dava a língua e ela ia falando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Chegou a hora de Deus te dar a língua. Chegou a hora de Deus te dar a língua. É disso que eu estou falando. É de experiência com esse. Vai queimar. E quando aquele som corria, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Confusa por quê? Porque do lado de dentro eles entendiam a língua, do lado de fora eles não entendiam. E aí, como eles não saíram para fora, do lado de fora tem uma multidão dizendo: o que está acontecendo lá de dentro? Aleluia. Alguns anos atrás, isso meado de mais ou menos 2000 a 99 mais ou menos, em uma igreja num bairro de Campos do Jordão, na Vila Nadir, do Evangelho Quadrangular. E essa igreja estava em oração, de campanha de oração, pastora Alice. A senhora deve ter visto muitas essas coisas, pastores aqui mais experientes do que eu. E aquela igreja estava orando até meia-noite, quase que um mês orando. Um dia, o vizinho liga para o bombeiro e chama vários carros de bombeiro na porta da igreja. Cola vários carros de bombeiro na porta da igreja. A vizinha desce e diz: olha lá o fogo aí, olha o fogo aí. O bombeiro pergunta para ela: que fogo? Você não está vendo fogo pegando toda a igreja? O bombeiro entrou lá dentro, chegou na porta da igreja, bateu na porta da igreja, disse: está pegando fogo aí? Quando eles chegaram lá dentro, que o pastor falou para ele: não, aqui não está pegando fogo, é que nós estamos em campanha de oração. Do lado de fora alguém viu o ambiente pegando fogo. E aí estão chamando o bombeiro para quê? Porque estão preocupados com o que está acontecendo do lado de dentro. Você crê que Deus fala de várias maneiras? Eu tenho um amigo, vocês vão ver. Pastor Del, esse amigo meu estava orando em uma campanha de oração. E ele orando ao Senhor pediu para que Deus falasse com ele. E aí, ele foi para o monte. Quando ele estava indo em direção para o monte, bem próximo ao monte tinha um muro de uma casa. Tinha um gato preto em cima do muro. Quando ele olhou para o gato ficou em posição, bem olhando nos olhos dele, e disse para ele: assim diz o Senhor. Vocês riram, né? Eu não quero ver esse gato falando no meu ouvido, não. É o Theo, meu amigo Teodoro. O Teodoro olhou com os olhos fixos, ele assustado, o gato falou coisas que só ele e Deus sabia. Que é isso, pastor? É loucura. Verdade. Quando há necessidade de boca profética, Deus usa até o animal para falar. Por isso
que eu digo para você, meus irmãos, o que eu estou vos falando aqui, eu vou terminar por aqui já. Não é coisa normal, não. É coisa divina. Nós temos que aprender a andar na terra e pisar nela e dizer: é minha porque o céu é meu, Deus me deu por possessão. Nós temos que aprender a usar as armas que Cristo colocou em nossas mãos. Você que vem porque vocês são meu termômetro. Acabou, pastor, entrega. Eu sei que tem pessoas que teve experiência com Deus tremenda aqui já. Uma vez eu estava orando ao Senhor. Eu nasci numa família muito, não sei se é essa palavra aqui que poderia usar, mas não tem outra. Uma família podre. Quando eu nasci num lar cristão, ninguém da minha família era cristão. Minha mãe inúmeras das vezes vendeu o seu corpo para trazer comida para dentro de casa. Minha mãe era garota de programa. Mas em 2002 eu tive uma experiência com Deus. Eu entrei dentro de uma igreja e o Espírito Santo falou comigo naquele culto. Foi a minha primeira canção que eu ouvi, foi ela que marcou meu território. Com um mês, obrigado, com um mês de igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. Com um mês de igreja, eu desci as águas do batismo. Com 3 anos de igreja, eu estava dentro de um seminário. Ninguém da minha família era cristão. Mas quando a presença do Espírito Santo bateu aqui dentro, eu disse: eu vou. Cheguei dentro de um seminário de igreja. Vocês conhecem? Se não conhece, já ouviu o testemunho de alguém? Eu não tive a oportunidade de ser apresentado como filho de um pastor. Eu tinha vergonha de dizer até na igreja que eu congregava. A pastora disse aqui, porque inúmeras das vezes eles zoavam a gente, e essa zoação até passava do limite, porque era de uma igreja que tinha uma pastora. Isso em 2005. A igreja que me enviou para lá, ela não, acabou que não mandando o suficiente para que eu pudesse reagir. Todas as vezes, dentro daquele seminário, eu não tinha condições de comprar uma bolacha de 50 centavos que nós tínhamos lá recheada. Às vezes os meus amigos iam no sábado, descia na cidade lá próxima, que era Soledade. Eles iam, todos eles, com as suas roupas, porque as suas igrejas mandavam. Muitas das vezes eu não tinha. Mas um dia eu entrei dentro da capela que tinha lá. Não podia fazer oração na madrugada por causa das atividades durante o dia. Era proibido. E eu olhei para os meus amigos e disse: hoje eu vou quebrar a regra. Hoje eu vou orar na capela escondido por uma semana. Eu dobrei meu joelho naquela capela e disse: Deus, eu não sou profeta e nem filho de profeta, Senhor. Eu estou numa cidade que eu nem conheço ela, estou dentro de um seminário, não sei como. Nem a
Bíblia eu conheço Jesus. O que eu faço, Espírito Santo? Dá um sinal. Eu me lembro que eu escutei os passos na parte de cima vindo, e eram os passos firmes. Eu disse: meu Deus, você expulso é o diretor do seminário. E aí eu ouvi que os passos parou e começou a vir um clarão dentro da capela, gente, um lugar escuro. Quando eu abri o olho, que eu olhei, aquele clarão veio na minha direção, e a voz disse para mim assim: meu filho, sou eu, Senhor, que falo contigo, minha primeira experiência com Ele. Sou eu que falo contigo naquele clarão. E Ele disse: meu filho, quanto à minha palavra, descansa o teu coração, porque eu vou trazer clareza sobre ela, a tua vida. Hoje, meu filho, eu mudo o cenário da tua história neste lugar. Vou te fazer um grande pastor. Não imaginava, gente. Eu vou contar isso para vocês com experiência própria, e a gente vamos orar. Tinha uma lista de pregadores lá dentro do seminário. E o meu maior sonho era que meu nome tivesse um dia naquela lista. Mas o meu nome não estava naquela lista. Várias vezes eu queria que o meu nome tivesse ali para ser um dos pregadores da capela. Era 10 minutinhos só. Porque talvez eu não era um filho de um pastor importante lá dentro. Porque talvez eu não era filho de um bacana lá dentro, importante, influente. Me perdoe pela palavra. Era mais um que estava ali. Mas se eu olhasse para isso, eu continuaria sendo mais um. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei todos esses promenor, todas essas coisas que veio sobre a minha vida para me colocar para baixo. Absorvi ela, extraí ela, moí ela dentro de mim. E criei força para lutar. Na minha família eu não conheço história de lares que estão construídos entre pai, filho e mãe, todos destruídos. Mas Deus levantou eu para quebrar o legado. Eu sou o único da família que sou casado há 17 anos. Tenho uma família linda, tenho casa própria. Olha para você ver, gente, quem veio de Maceió com chinela havaiana, uma bermuda e uma camiseta, gente. O que Deus faz, pastor? Deus faz para quem acredita. Eu quero crer nessa noite que eu não estou finalizando para homens e mulheres normais, porque os normais estão do outro lado. Eu estou pregando para homens e mulheres nessa noite aqui, que vão sair daqui igual uma labareda de fogo. Fica de pé comigo, vai, por favor. Vão sair deste lugar igual um tição, uma labareda. Para quê, pastor? Porque a tua congregação é resultado do que você faz no reino. Eu lembro que eu fui, eu estava tirando o passaporte. Gente, esse negócio de passaporte é uma coisa burocrática. Não, Jesus amado, que negócio chato. Você paga e papel daqui, papel de lá e tal. Eu lembro que eu fui tirar o passaporte, eu olhei e eu disse para minha esposa, meu filho, eu falei: gente, eu tirando o passaporte, da minha família, todos perdidos. Eu era para mim ser mais um da vítima do crime, das coisas.
mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha está dando resultado até o dia de hoje. Sabe o que eu digo para você, mãe, que tem filhos que talvez não está aqui hoje na igreja? Desista não. Leva o Espírito Santo para ele. Para você, pai, desista não. Leva o Espírito Santo para ele. Porque o texto diz que eles estavam todos reunidos naquele lugar. Do lado de dentro tinha manifestações, mas do lado de fora tinha pessoas sedentas querendo saber o que tinha acontecendo do lado de dentro. É o que vai acontecer com você que está me ouvindo aqui hoje. Deus muda a história de quem se permite. Deus pode te dar um esposo do teu sonho, moça. Deus pode te dar a faculdade que você tanto deseja. Deus pode te dar a casa do teu sonho. Deus pode te dar o que você veio buscar aqui nessa noite, a cura que você tanto deseja. Coloque a mão sobre ela e declare o milagre em nome de Jesus. Deus pode te dar um filho que você tanto deseja ter no seu colo. O médico disse: você não tem condições de engravidar, não pode engravidar. Deus diz: você vai engravidar. Eu vou repetir para que você escute, depois você testemunha. Você vai engravidar. E toma cuidado para não montar uma tribo, tá? Porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Vai ter alegria no teu lar, sim. Vai ter resposta na tua casa, sim. Vai ter solução para o teu lar, sim. Este é o Deus de milagre. Você pode pousar a mão em alguém, dar uma chacoalhadinha nele, nela aí, com todo carinho. Ou faz igual nós, né? Já dá uma chacoalhada de crente para ele acordar. Diga assim: Deus vai fazer algo grande na sua vida. Diga para ele, diga para ele, diga para ele. Aproveita os momentos para tirar foto comigo, pedir um autógrafo, porque Deus vai mudar o cenário da minha história. Depois vocês dão um autógrafo para mim, porque eu sei que vocês vão ficar chique. Vamos lá, gente, fala isso. Diga para alguém: olha, aproveita, tira selfie comigo, tira foto comigo, manda mensagem no meu WhatsApp. Por quê, pastor? Porque eu estou avisando para vocês que o eterno Deus, Ele está abrindo o aeroporto espiritual dentro dessa igreja. Vai haver voo, vai haver voo, vai haver voo. Deus está fazendo para você assim. Você que disse para Deus: Deus, eu vou abrir esse negócio. Deus fala para você assim: ó, estou te dando a terra, estou te dando a placa, e estou dizendo para você: pode abrir que eu estou contigo. Abre o teu empreendimento, Deus está te dando a direção. Alamaia suremanda calamanda lamarras. Oh glória! Quantos vieram buscar um milagre de Deus nessa noite? Eu quero saber se tem gente em nosso meio que está precisando de um milagre físico. Se tiver, eu queria que você viesse, porque eu vou orar por curas divinas neste lugar. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse, porque Deus vai fazer milagres nessa noite. Com a permissão da pastora do céu, os pastores presentes, eu não pedi para vocês antes, vocês perdoam eu, vocês deixam eu fazer esse apelo, pastor? Amém. Vem, porque Deus vai fazer milagres aqui nessa noite. Mas vem para perto do altar aqui, isso, vem para perto do altar. Cadê os homens e mulheres ainda que não são batizados com o Espírito Santo e gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Vem, porque Deus quer te encher de graça, quer te encher de autoridade.
todos estavam reunidos no mesmo lugar. Consegue projetar o 7 para mim do capítulo 2? Se eu não conseguir enxergar lá, vocês vão lendo para mim aí. De Atos dos Apóstolos. Ouviu aí? Isso. Aí. Coloca aqui também, ó. Na TV aqui, tem ali a TV, não tem? Diz assim, ó. E todos pasmava e se maravilhava, dizendo uns aos outros: pois que são esses galileus, e todos estes são os homens que estão falando, ou que estão falando. Coloca na versão NVI aí, coloca, é nela que tá? Coloca na NVI para mim, vai, me ajuda aí, porque eu preciso ver isso. Isso. Olha que tremendo. Atônitos e maravilhados, perguntava: não são galileus todos esses que estão falando? Sabe o que é? É Deus dizendo: não são esses homens normais. Os galileus na época era desprezado, tá, gente? Era um grupo de pessoas desprezada. Ele estava dizendo para eles: não são esses. Só que percebe que na época da necessidade, olha para você que tremendo isso. Na época da necessidade, ou no momento da necessidade, Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer e da forma que quer. Você crê que Deus pode fazer um grande milagre aqui agora? Você crê que Deus pode derramar do Espírito Santo neste lugar? Feche os teus olhos. Aquela moça do lado do ventilador ali no cantinho, não sei o nome dela, mas vai lá, levanta a mão, moça. Levante a mãozinha assim. O Senhor te sonda hoje neste lugar. Está vendo essa parede do teu lado aí? O Senhor diz assim: é do lado dessa parede que muitas das vezes você disse: Senhor, eu estou no meu limite. Mas o teu Deus diz assim para você: hoje eu sou o Deus que muda o cenário. O Senhor te chamou para algo grandioso. Há um instrumento sendo liberado nas tuas mãos e uma voz que ecoa dentro de ti. O Senhor diz: prepara, mulher, porque eu tenho algo contigo. Não é nesse cantinho aí não, é em movimento dentro deste ambiente. O Senhor te chamou para uma grande obra. Há uma presença de Deus que vai te envolver neste momento agora. Oremanda calamassure manda lamarras. Eremaia suemando coemanda lamarrácia. Espírito Santo de Deus agora, Pai. Toca sobre ela do alto da cabeça, as plantas dos pés agora. Oh, alguém está vivo nessa noite aqui. Na galeria tem homens e mulheres cheios de Deus. Então manda fogo de cima para baixo aí, vai. Porque o Deus de milagre está aqui nessa noite. Oh glória, oh glória. Há anjos de Deus neste ambiente. Há milagres a ser liberado. As pessoas vão testemunhar das maravilhas de Deus. Pessoas vão testemunhar. Feche os teus olhos aí. Espírito Santo de Deus, Pai, essas pessoas que estão enfermas, Senhor, essas pessoas que entrou dentro deste ambiente enferma, Jesus, é no Teu nome que eu oro agora, Senhor. E nós damos um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito Santo.
Que curas divinas agora comecem a acontecer. Todo nódulo sai do corpo agora. Oh, visita o sangue deste meu irmão, desta minha irmã agora. Todo sangramento que não são paralisados, Senhor, agora. Oh, Espírito Santo, Deus de milagre agora. O Deus de milagre agora. Em nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Por um caminho você veio, por 7 você vai bater em retirada agora. Em nome de Jesus. Eu digo agora, sai. Em nome de Jesus, eu digo agora, morra a enfermidade. Morra a enfermidade agora. Eu sinto o fogo de Deus queimar nas minhas mãos agora. Eu sinto a presença de Deus queimar neste ambiente. Se prepara para quem não fala em línguas, falar em línguas agora. Se prepara para quem não é batizado, ser batizado agora. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que está tocando agora. É o homem das mãos furadas, é o homem das mãos furadas. É Ele, é Ele. Fogo, 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 fogo. Toca, 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 toca agora, Espírito Santo. Sopra, 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 Espírito. Receba a promessa de Deus agora. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando, Espírito Santo. Alabacalabaxora, manda alabacai. Seja sarado. Seja curado. Seja curado agora. Enquanto Ele prepara outra aqui, você crê que Deus coloca fogo nas nossas mãos? Você crê que Deus coloca fogo nas nossas mãos? Eu creio que Deus vai colocar fogo nas tuas mãos aí agora. E quando eu terminar de orar, você vai colocar as mãos em alguém. Pessoas não vão aguentar ficar de pé na presença deste Deus. À tarde eu disse, Espírito Santo, qual é a direção? E o Espírito disse para mim, meu filho, agora é de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus está entrando dentro desse cenário hoje aqui. A presença do Espírito Santo está trazendo milagres a pessoas aqui. Oh, há ministérios que vão fluir. O Espírito vai queimar tanto no teu ministério que você vai dizer, pastor, eu não sei, eu não estou aguentando mais. Eu preciso exercer o que Deus me deu. Renegue a sua vida.
Levante a sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto. Com a ousadia de Deus, você vai colocar depois em alguém. Ei, Espírito Santo, tu nunca me desamparaste, Espírito Santo. E hoje o desafio é tremendo, Senhor. Porque hoje, Senhor, é o que diz em Atos dos Apóstolos, papai. Cumprido o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, Senhor. E de repente veio do céu o som, e veemente e impetuoso, encheu toda a casa do que estava sentado. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos, Senhor, e todos, Senhor, e todos, Senhor, e todos, Senhor, foram cheios, 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 cheio, 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 cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, agora, Espírito Santo, é o último dia da festa, é o último dia da festa. Toca, 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 agora, agora. Receba, 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 vai, vai. Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe o seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração. Queremos orar por você. Amém?